Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube a partir de agora, com o Santos que tem proposta por algum de seus jogadores. Também vamos falar de chegada e também sobre nasce uma lenda no Santos. Vamos falar de Robinho Júnior aqui nesse canal, hein? Antes, se inscreva, ative o sino, você não perde meu conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também você tem a opção de hypar o vídeo, ok? Então vamos falar de Santos. Primeiramente, eu queria começar falando sobre as negociações do Santos no mercado da bola, que o Santos, gente, pode mais uma vez acertar a venda de jogadores, tá? O Santos que vai fazendo dinheiro aí, e o próximo dessa lista pode ser, sabe quem? O nosso querido Nonato, ele mesmo, lembra do Nonato? Que está emprestado ao Fluminense, fez lá um Mundial relativamente bom com o Fluminense, né? E o clube carioca disse que pode fazer uma oferta já nos próximos dias para o Santos para ter o jogador em definitivo, o nosso querido Nonato. Ele está emprestado ao Flu até dezembro, com o passe fixado e tem vínculo com o Santos até 2026. A gestão do Marcelo Teixeira comprou o volante o ano passado, né, junto ao Ludogorets da Bulgária, por 8,1 milhões de reais. Tá? E o Nonato chegou ao Santos, não se firmou, depois em 2023 veio por empréstimo, não conseguiu ter grandes atuações. Aí o Santos foi rebaixado, né, ele estava também no elenco, e daí ele foi emprestado ao Fluminense, e não é que com o Renato Gaúcho ele conseguiu lá mostrar um futebol relativamente bom, e o clube carioca então deseja adquirir da forma oficial e definitiva o nosso querido Nonato. Cara, eu acho que é uma boa para o Santos Futebol Clube. A gente espera que essa proposta chegue o mais rápido possível, né? Para que o Santos possa encaminhar mais uma venda e arrecadar algum dinheiro aí. O Fluminense tem grana, porque disputou o Mundial lá e o Fluminense chegou na semifinal, foi o clube que praticamente mais arrecadou, né? A FIFA estava pagando muito para os clubes, né? E passando de fase. Então o Fluminense arrecadou uma boa grana e tem dinheiro para poder, nesse momento, acertar a contratação do Nonato, né? Já levou o nosso Soteldo para lá e agora quer acertar o Nonato. O Santos aguarda essa proposta. Chegando, se ela for boa, o Santos vai sim liberar o Nonato para o Fluminense e acho que é o correto. Ah, Samuel, mas o Nonato não poderia ter chance no Santos. Gente, não, ele é um jogador mediano. Lá no Fluminense ele tem alguns lampejos de bom jogador, mas porque tem um time montado, o Arias se destaca, ele ajuda a carregar o piano ali, mas é um jogador que a gente sabe que é um jogador médio, né? Então, eu acho que para o Santos o ideal seria a venda realmente. Nós temos jogadores para a posição dele, como o Roleiser, como o Neymar, que pode jogar ali, então ele é um meio-campista mais ofensivo, né? Então acho que ele não faz parte dos planos do Santos para ter no elenco, e o ideal seria realmente essa venda. O Fluminense então fazendo essa proposta nos próximos dias, o Santos vai bater o martelo e o Nonato deverá seguir para o Fluminense, beleza? Outro jogador, esse sim a gente fica com um pouco da pulga atrás da orelha, né? Como diz o ditado. Trata-se do Miguel Terceiro. Eu queria falar desse jogador, sabe por quê? O Miguelito no Santos não tem oportunidades, jogou pouco, né? E não teve uma sequência de jogos. A gente sempre espera, a torcida do Santos também, que ele pudesse mostrar aquilo que a gente acha que ele tem de futebol, né? A técnica refinada, o bom chute, mas nunca deu certo. E não é que o Miguel Terceiros na seleção boliviana ele joga bem. E aí o Santos emprestou o Miguel para o América Mineiro. E ele tá jogando muito bem no América, fazendo gols, dando assistências, e tem clubes interessados nele, um atrás do outro que tá aparecendo aí. Então o Santos, além de vender o Nonato, o Santos possivelmente terá a chance de negociar o Miguel Terceiros também, para algum clube nessa janela, tá? Por quê? Com o bom futebol dele no América, na Série B, ele já está despertando interesse dos clubes. O primeiro foi o Dinamo de Kiev, lembra? Que já tentou levar ele na janela passada, só que não teve tempo hábil para negociar com o Santos e acabou não indo. E agora tem mais dois clubes que estão interessados nele, tá? Um é o Besiktas, né? Que é um clube grande,
da Turquia, e também o Paris. Ô louco, Samuel, o Paris Saint-Germain, que é o Miguelito, não é o Paris Saint-Germain, gente. É o Paris FC, que é o clube que também leva o nome da cidade, mas é o genérico, tá? Não é o Paris Saint-Germain, que tá na final da Copa do Mundo de clubes. Hoje é o melhor time do mundo, na minha opinião, o que joga o melhor futebol, já foi campeão da Champions e deverá ser campeão em cima do Chelsea, que é um bom time também, tem bons jogadores, mas para mim o PSG é favorito, tá? Para levar o título. E o Paris Saint-Germain é o time principal, né? De Paris. Agora tem o Paris FC, que seria uma espécie do genérico, então, o clube B da cidade. Só que é um clube que está numa cidade que, pelo amor de Deus, né, dispensa comentários. Então o Miguel Terceiros, ele está sendo especulado no Paris também, que deverá fazer uma proposta para o Santos e também o Besiktas da Turquia. Olha só, rapaz. Que coisa, hein? E o Miguel Terceiros não joga no Santos, não teve oportunidade. Ah, Samuel, mas por quê? Não sei. Eu não consigo responder, tá, essa pergunta. Vários treinadores estiveram por lá, Lisca Doido, Odair Hellmann, e entre outros que a gente vai lembrar aqui, né, o Diego Aguirre, um treinadorzada ruim, mas teve no Santos, todo mundo falava a mesma coisa, não, porque vão aproveitar o Miguel Terceiros, porque é um bom jogador, porque isso, porque aquilo, mas ninguém dava oportunidade, sabe, jogou pouco, então, fazer o quê? A gente não pôde aproveitar o Miguel, mas ele pertence ao Santos ainda, ele tem contrato, só que acho que é pouco provável que ele volte ainda um dia a jogar no Santos. Eu não sei, acho que no Santos parece que não vai. Mas nos outros clubes ele joga bem. Então, chegando essa proposta, acho que o Santos tem que pensar se for bom para a carreira dele e financeiramente for boa para o Santos, também tem que aceitar e o Santos pode fazer dinheiro nessa janela já com o Miguel Terceiros e também com o Nonato, tá? Então o Santos pode, precisa vender jogadores, vai vender. Tem a possibilidade do Nonato, tem o Miguel, tem a opção do JP Sherman, tem a opção do João Paulo. O Santos vai acabar fazendo algumas vendas aí. Esses dois jogadores pertencem ao Santos e o Santos deverá lucrar com eles, beleza? Ó, outra coisa para finalizar aqui, rapidinho, antes de falar do Robinho Júnior, o Santos acertou com o São Paulo, né? Para poder jogar no Morumbi. É importante, serão 3 jogos que o Santos vai jogar no Morumbi e 3 o São Paulo na Vila, tá? Aí o pessoal eu encontrei com o São Paulino hoje, o São Paulino falou assim para mim, mas peraí, não vi vantagem nenhuma do São Paulo jogar na Vila. O Santos vai jogar no Morumbi e o São Paulo vai jogar na Vila. Que vantagem que o São Paulo tem? Vamos lá. A vantagem do Santos, jogar no Morumbi, estádio maior, aonde está a sua maior torcida, que é São Paulo, Grande São Paulo, é onde está a massa santista, e o Santos precisa jogar em São Paulo para poder faturar e, além disso, poder fazer com que o sócio torcedor da capital, da Grande São Paulo e também do ABCD, o cara que é sócio, ele quer, não quer só pagar, entendeu? A mensalidade, ele quer ter a opção de comprar ingresso e assistir o Santos. Ah, mas tem muita gente de São Paulo que desce para Santos. Sim, desce, mas gasta. Então, se você jogar em São Paulo, você vai estar privilegiando a torcida da capital e Grande São Paulo, etc. Além disso, você vai manter o sócio torcedor ativo, esse pessoal que fica pagando, mas nunca tem a chance de ver o Santos. E também você faz com que esse pessoal de São Paulo economize no bolso. O cara vai para Santos, ele gasta muito mais. Se ele fosse um jogo em São Paulo, na cidade dele, ele vai gastar menos, entendeu? Então tem tudo isso, gente. Então tem que. E o Santos precisa jogar em São Paulo, tá? E o Morumbi é um estádio que praticamente é a casa do Santos. Tá? Lógico, o Pacaembu é a segunda casa do Santos, mas o Santista adora o Morumbi, porque é um estádio que o Santos já ganhou muitos títulos lá. Na década de 70, 80, 90, 2000, só jogava no Morumbi os clássicos, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, né? Então, pra gente, o Morumbi beleza, joga tranquilamente lá, o Santos vai botar muita gente no estádio e vai faturar. Então eu sou a favor do Morumbi, tá? Agora, aí voltando o São Paulino falou, o que é que o São Paulo vai ganhar fazendo isso? O São Paulo vai ganhar que agora está tendo bastante shows no Morumbi. Então quando o São Paulo não jogar no Morumbi, em vez de ele jogar em Brasília, que tem o desgaste da viagem, né? A logística é complicada, etc. O São Paulo pode jogar na Vila Belmiro, que é do lado de São Paulo.
entendeu? Então, quer dizer, pro São Paulo é vantagem. Então, eu acho que pro São Paulo é mais nessa parte, mas a vantagem do São Paulo é essa, de poder jogar na Vila e não ter viagem, e também o Morumbi está sendo feito shows, o São Paulo joga na Vila. E pro Santos é bom por tudo que eu falei. Eu acho que fica bom aí, mas é legal. E o Santos já quer mandar o jogo contra o Juventude, né? E também tem um contra o Vasco. Seriam os dois primeiros jogos do Santos no Morumbi, beleza? E para finalizar, falando do Robinho Júnior, que ontem o Santos ganhou de 3-1 da Ferroviária, né? Desportiva lá. E aí o que acontece? Eu assisti o jogo, o pessoal também. Cara, eu não tô acreditando que tem um monte de santista aí. Um monte não, alguns só. A maioria sabe que foi um amistoso para dar ritmo de jogo para os jogadores. O Santos jogou só o primeiro tempo com o time titular, depois mudou o time inteiro, colocou 11 jogadores, depois mais jogadores ainda. Então foi um teste, gente, foi um treino, uma festa, tava chovendo, o gramado tava ruim, entendeu? Então, o Santos ganhou de 3-1, o pessoal falou, porque não conseguiu jogar bem, que não sei o que, não sei o que lá. Pô, pega leve, o time tá se preparando pro jogo contra o Flamengo. O Santos não ia botar o pé contra a Desportiva, entendeu? Foi lá um jogo, o Neymar foi lá, fez a festa, fez um belo gol de pênalti, a lá Neymar, que é um ótimo batedor, né? Depois o Guilherme fez um belo gol, né? E o terceiro gol que teve a assistência do Robinho Júnior, entendeu? Então, o Santos foi para lá, para esse amistoso, para dar um pouco mais de sequência para o time, ritmo de jogo, e também para não ficar parado. O que vale é o jogo contra o Flamengo. Aí tem gente descabelada, porque o Santos jogou mal, porque o Santos não evolui. Para, menos. Entendeu? Menos. Foi um jogo treino, entendeu? Essa que é a realidade. E aí, eis que aparece a estrela da noite. Foi o Neymar? Não, para mim foi o Robinho Júnior, que entrou no segundo tempo. O Neymar é estrela, lógico, mas o Robinho Júnior roubou a cena, fez o primeiro jogo dele como profissional do Santos, porque era um amistoso, mas era um amistoso do time principal. Então, o primeiro jogo oficial do Robinho aí, digamos assim, Robinho Júnior, com a camisa do Santos, a 7, que foi eternizada pelo Robinho, pai dele, né? E não é que o moleque chegou, jogou e tem qualidade. Só que tem um problema não, né? Uma diferença. O Robinho era destro, né? E o Robinho Júnior é canhoto. Só que no gol do Santos, a bola que foi lançada para ele, dentro da grande área, ele deu uma dominada na bola, mas aquela dominada de categoria, né? E rolou, e aí o Pituca, o jogador do Santos, sai, né, da jogada, e o Pituca faz aquele golaço no cantinho, e o Santos faz o terceiro gol e vence o jogo. Cara, tá aí. O Santos tem mais uma joia na mão, que é o Robinho Júnior, e é difícil jogador que tem o pai craque também se tornar um craque. Mas tem as exceções, né? E no caso, acho que o Santos, mais uma vez, o raio vai cair na Vila Belmiro, né? Já caiu várias vezes, vai cair de novo. Porque o menino é bom, tem qualidade, né? Lógico, Samuel, mas foi um jogo treino, tá? Foi um jogo treino. Mas é no jogo treino que começa. Tá? No próximo jogo contra o Flamengo, pode ser que a hora que tiver faltando 10, 15 minutos, ele pode entrar. No próximo jogo, contra a Juventude, contra Vasco, ele pode entrar aos poucos, 15 minutos, 20, 30, e ali você vai lapidando o menino, entendeu? E aí, a gente pedia aqui no canal, coloca o Robinho para jogar, o moleque tem talento, o moleque tá pedindo espaço, e tinha o pessoal santista também, a maioria da torcida, mas tem uma meia dúzia aí que, pelo amor de Deus, né, acho que não assiste futebol, não é possível. Ou fala de futebol, mas tipo, não tem aquela, né, não tem aquela malícia de futebol, não jogou futebol, não chutou bola, né? E aí a pessoa falava, porque onde já se viu colocar o Robinho Júnior para jogar, o menino esse ano não tem a menor condição de jogar no Santos, não tem, não tá preparado. Aí, ó, você vê que a pessoa não sabe nada de bola, né? Porque o Robinho, ele tá pronto para jogar, ele tem 17 anos. Ah, mas ele é magrinho, ele tem a canela fina, mas e daí? É isso que é importante. Agilidade, habilidade, magrinho. O pai dele, o Robinho, também era magrinho. E outros que começaram jogando futebol era magrinho. Depois, ao longo do tempo, vai pegando a massa muscular necessária. Entendeu? Ele não vai estufar o moleque do dia pra noite. Entendeu? Então é isso que ele precisa, por enquanto, é jogar, habilidade, técnica, entendeu? Coragem que os jovens têm para jogar futebol.
e depois você vai lapidando, entendeu? Então, tinha uns 2, 3 aí que não manja nada de futebol, falando que não era hora de colocar o Robinho. Tá de brincadeira, pô. Ou não assiste jogo, ou não tá antenado no Santos, não assiste a base do Santos, não assiste o profissional do Santos, nunca chutou uma bola, porque não é possível, pô. Falar com o Robinho Júnior com quase 18 anos, não tem condição de jogar no profissional do Santos. Aí você vê que o cara não manja nada. Só que agora some, né? Porque o moleque jogou bem. Ah, mas foi contra a Desportiva lá. Não importa. Mas ele jogou e começou a mostrar que tem qualidade. E ele vai pegar o ritmo de jogo, vai pegar mais confiança jogando 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, meia hora e assim por diante. Mas que ele tem qualidade, ele tem. E tá provado, tá? E o Santos não pode. Primeira coisa, o menino tem que colocar Robinho Júnior na camisa dele. Porque é assim que ele gosta de ser chamado e assim que tá, é o nome dele. Nada de Juninho aí que estão falando. Tem nada a ver, Juninho. É Robinho Júnior, tá? O nome dele. Robinho Júnior. E o Santos não tem que esquentar a cabeça com a meia dúzia de lacradores que já vão querer logo lacrar o moleque, por causa do pai dele. Entendeu? O Santos não tem que dar bola para isso. O que o Santos tem que fazer é colocar o moleque para ir jogando. Devagar, proteger ele, lógico, mas colocar para jogar. E a torcida do Santos não tem que cair na onda dessa meia dúzia de lacração, que daqui a pouco vai lacrar o moleque. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Não tem que cair nessa. É apoiar o moleque assim como foi apoiado o pai dele quando começou e fez história no Santos. Um dos maiores jogadores da história que o Santos teve. Fazia gol de letra no Rogério Ceni, fazia pedalada na gambazada, ganhava título, metia gol, não perdia pros porcos e ganhava título. Esse sim era um ídolo de verdade. Não tinha conversa, entendeu? Robinho era sinônimo de vitória para nós. E o filho dele pode fazer isso também. Não, pode não ter a mesma qualidade do pai. Pode até ser mais que o pai dele. A gente não sabe ainda. Mas ele pode não ser igual ao pai dele. Mas que ele tem qualidade, tem, e tá no sangue, a DNA. DNA do Santos, DNA de um grande jogador de futebol. Isso vamos esperar, mas o Santos tem que apoiar o menino e a torcida do Santos também. Não cair na lacração dessa meia dúzia que enche o saco e não entende nada de futebol. Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, que a gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!